boa tarde a todos. O tema da nossa palestra de hoje é o grande futuro desse livro, Pão Nosso. Quem vai fazer a palestra é o Serginho. Mas antes da gente dar início à palestra, eu preciso ler aqui alguns avisos sobre o funcionamento da casa. As nossas atividades, elas consistem em palestras e passes todos os dias, exceto as sextas-feiras. Aos domingos, às 10 horas, também tem a evangelização infantil, segunda e quinta-feira, às 20 horas. Às terças-feiras, às 20 horas, inclusive tem tratamento de passes para dependentes químicos, depressão, etc., ou passes à distância através de familiares ou amigos. Quarta-feira, às 14 horas e aos sábados, às 17h10, tem também trabalho de passe e palestras. E aos sábados, a cada 15 dias, tem distribuição de café, leite e pão para os moradores de rua. Quem quiser e quiser colaborar financeiramente, também ajudando na distribuição, venha falar com o dirigente do centro. Então, agora a gente vai fazer a nossa prece inicial, né? Vamos elevando o nosso pensamento ao alto, agradecendo ao plano espiritual por mais essa oportunidade, pela oportunidade da reencarnação, pela oportunidade do estudo, do aprendizado. Agradecendo ao plano espiritual que aqui se encontra, aos nossos mentores, e pedindo para que nos auxilie a compreender os ensinamentos do Evangelho, que nos ajude a assimilar e aplicá-los no nosso dia a dia. Vamos pedir também proteção, luz ao nosso palestrante, para que ele possa transmitir tudo aquilo, todos os ensinamentos que ele adquiriu. Que assim seja, graças a Deus. Agora a gente vai chamar o nosso amigo Serginho, que vai falar sobre o grande futuro. Muito boa tarde a todos. O tema de hoje é tirado aqui desse livro, Pão Nosso. O item é o 133, o grande futuro. Ele é tirado aqui de João 18:36. Mas agora, o meu reino não é daqui, ou seja, não é desse mundo ainda. Pegando literalmente como Emmanuel está traduzindo esse texto, a gente vê várias discussões a respeito desse tema aí, meu reino não é desse mundo. E muita gente chegou a comentar, não, mas é o reino espiritual que ele falava. Ah, não, mas ele falava do reino angélico. Emmanuel, ele foi muito preciso na discussão desse texto, quando ele falou, Jesus não considerava o reino humano ainda evoluído a ponto de ser o reino dele. Ou seja, o mundo até então não era evoluído o suficiente para Jesus falar, é o reino de amor. Então era o reino material, aqui Emmanuel trata bem desse tema. E quando ele fala aqui com relação ao futuro, ele fala do planejamento que Jesus já trazia consigo. E Jesus poderia até acrescentar, Emmanuel comenta, ainda não é desse mundo. Né? Porque esse mundo é uma questão de tempo. E a gente percebe, no decorrer do tema de Emmanuel, como ele se aprofunda nessa questão. Mas a intenção aqui de entendermos o tema também serve para nós começarmos a nos entender. Por quê? É muito simples. A maioria de nós, quando liga a TV, quando vê uma notícia no rádio, tende a ver sempre uma coisa que não é muito boa. Quem vê novelas na televisão, vai ver que as novelas tratam muito de temas que têm a ver com a traição, um assassino. Notem que no nosso mundo, os temas que chamam mais a atenção da maioria das pessoas têm sempre a ver com algo que não é muito equilibrado. E ficamos pensando com nossos botões, aqui. Afinal de contas, por que não se faz uma novela falando de amor? Por que os jornais já não falam tanto de perdão? Por quê? Será que nosso reino ainda não é o reino do Cristo? Será que nós, individualmente, temos esta intenção de buscar? Por exemplo, quando nós abrimos um jornal, quando nós ligamos o rádio, nós vamos atrás de que tipo de notícia? Quando conversamos com os amigos do trabalho, quando vamos a um passeio,
nossa atenção está voltada para o quê? Qual o reino que habita dentro do nosso peito? Porque o reino de Jesus não é o reino exterior, é o reino interior de cada um de nós. E nós? Jesus já reina dentro de nós? No nosso dia a dia nós conseguimos entender o mundo? Nós buscamos o melhor do mundo? Vamos atrás de noticiários que nos animem, não que não nos animem? Numa conversa de trabalho, vamos falar do quê? Falamos mal do chefe, do amigo, ou vamos elevar o assunto? Dizer o seguinte, que a pessoa vulgar fala da vida alheia. A pessoa com algum conhecimento fala de política. E o sábio fala de si mesmo, porque ele pensa no melhor. Ele não fica perdendo tempo falando da vida do outro ou do pensamento do outro. Até porque cada um responde por si. Então, o reino de Deus, o reino de Jesus, ser desse mundo parte da premissa da nossa perspectiva. Nós já habitamos o reino que Jesus falava? Individualmente, nós conseguimos nos entender como cristãos? É difícil ser cristão, porque muitas vezes a gente acha que ser cristão é simplesmente, eu já passei pelo batismo lá do catolicismo, ou dos evangélicos, eu já sou espírita, já tomo passe, eu já dou passe, já li a doutrina dos espíritos inteira, conheço de cor e salteado tudo. Somos cristãos? Será que nós utilizamos o fruto do aprendizado para a vida que levamos? Quando estamos entrando em algum lugar, por exemplo, na fila do banco, é ótimo ser cristão na fila do banco, porque normalmente estamos naquela fila enorme e percebemos que alguém furou a fila. Ótimo, né? E a gente vai ser cristão com a pessoa? Estamos meia hora aguardando a entrada de uma vaga no shopping e alguém pega a nossa frente. Ou estamos na fila do caixa e percebemos que a caixa está conversando com a colega. Vamos ser cristão, né? A gente tem que pensar no cristianismo no sentido interior. Que é o seguinte, pense no seguinte, se a gente levanta numa certa manhã com bom humor, olhando o mundo de forma muito legal, o que acontece? A gente fala bom dia para todo mundo, nós cumprimentamos as pessoas na rua, olhamos as pessoas com uma luz exterior que vem de nós. Porque a pessoa que está do lado de fora, ela continua com os seus problemas e nós com o nosso. Mas imagina o seguinte, vamos na fila do mercado, pode estar enorme. Se a gente estiver de bem com a vida nesse dia, a gente não vai nem perceber a fila. Vamos até conversar com a pessoa e não vamos perceber que a fila andou. Vamos na fila do banco, não importa que o caixa está demorando. A gente vai andar tranquilamente, vai chegar lá na frente e vai falar bom dia para o caixa, por mais que o caixa lá, seja homem, seja mulher, não importa, esteja de mau humor, nosso bom dia muda a sintonia e ela nos trata bem. Agora vamos ver o outro lado. Levantamos com o pé esquerdo. Cristão não levanta com o pé esquerdo. Alguém levanta aqui com o pé esquerdo? Cristão não levanta, né? Principalmente espírita. Espírita não levanta o pé esquerdo. Troca o pé na hora de acordar. Aí a gente tenta, mas sempre tem aquele dia em que a gente levanta daquele jeito. Fala bom dia, a gente pergunta por quê. É ótimo, né? Exatamente. E a gente entra no ônibus, se tiver vazio a gente reclama, mas se tiver cheio a gente vai xingar. Se a gente vai perceber todos os problemas no caminho, se vamos conversar com o trabalho, a gente vai falar sempre mal de alguém, porque, afinal de contas, não tem coisa melhor do que falar mal do outro, né? Principalmente se ele não estiver na rodinha. E aí nós vamos percebendo, então, que estar bem ou estar mal não tem nada a ver com o mundo, tem a ver com a gente. Tem a ver com o nosso interior. O que nós realmente somos, o que nós realmente sentimos, é que faz o mundo ser melhor ou pior. É por isso que no mundo, Kardec fala e falava, muita gente lê lá o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, e esquece das obras póstumas, né, que é a obra de fechamento dos trabalhos de Kardec, e lá ele cita muitas vezes que a reencarnação, ou as leis de provas, expiações e tudo mais, não representam 20% na vida de um ser humano. Ou seja, a maioria de nós, principalmente quando a gente começa a entender melhor a reencarnação, começa a achar que tudo é karma. O meu casamento foi um karma. Né? O meu namorado é um karma na minha vida. E quando meus filhos? Ai, quanto karma. E a gente vai deixando a vida cheia de karma, porque a gente sempre acha que a gente é vítima. A gente é vítima do mundo. Eu sou vítima do meu trabalho, eu sou vítima porque eu ganho mal, eu sou vítima porque não tenho promoção, eu sou vítima, e a gente então se julga vitimado. E é muito fácil, né? Porque a gente tem um monte de coisa para jogar culpa.
Se a gente é evangélico, a gente joga a culpa no diabo. Se a gente é espírita, no obsessor. Né? Nós temos um monte de gente para jogar a culpa dos nossos males. A gente é ótimo para isso. Então sempre tem alguém para culpar. E quando a gente não tem religião, a culpa é do marido, ou da esposa, ou do filho, ou do amigo. Notem que nós sempre temos como sair da nossa culpa e jogar a culpa em alguém. E quando não tem ninguém para jogar a culpa, a gente joga a culpa na vida passada. Ai, karma da vida anterior. Por isso que eu estou sofrendo agora, né? E a Joana de Ângeles, ela diz o seguinte, num dos livros, ela fala, a gente tem que levar a vida como se fosse um mapa de viagem. Todo ser humano deveria perceber como se fosse viajar. Imagine o seguinte, tem pessoas que quando nascem, já criam em si uma trajetória de vida, um objetivo a atingir, o caminho a atingir. Imagina que a gente vai fazer uma viagem, então a gente vai para Uberaba. Digamos que a gente vai lá no Chico, ele não está lá, mas digamos que a gente queira. Uma das formas de viajar para lá é a gente olhar no mapa, ver o melhor caminho, verificar que hotel que vai ficar, se vai estar aberto, valores e tudo mais, ver a trajetória toda e fazer o melhor caminho. Agora imaginem quando nós não fazemos caminho, nós não sabemos nem que lado que fica Minas. A gente não sabe que hotel que vai ficar, e se ficar, não sabe nem os valores, e nem se vai estar aberto. O que acontece? Na trajetória, a gente vai errar porque não vai ter mapa. A gente não vai chegar lá, provavelmente, porque a gente não vai ter dificuldade até para achar o caminho de ida. E se chegar lá, vai demorar bastante. Essa é a vida. Se nós não temos um planejamento, é o caminho que a gente traçaria para levar uma vida melhor, a gente não tem. Como Deus nos deu um presente maravilhoso, que é o livre-arbítrio, Ele não nos deu trajetória. A maioria de nós fica esperando uma trajetória. Eu tenho uma missão, eu preciso saber qual é a minha missão. E a gente passa a vida inteira esperando a tal da missão, né? A gente acha que é algo que a gente precisa fazer, de importante, e às vezes as oportunidades vão aparecendo na nossa vida. Constantemente a gente vai deixando passar porque a gente acha que tem algo diferente daquilo. E a nossa missão de ser pai, de ser mãe, de ser amigo, de ser bons filhos, de ser bons trabalhadores, vai passando. A missão de ser bom com as pessoas que estão à nossa volta passa e a gente não percebe porque a gente tem uma missão. Não importa qual, a gente quer chegar nessa missão. E a gente esquece de ver o mapa, ou seja, o caminho é a vida. O mapa é espelhar-se na vida da melhor forma, mapear mesmo esse caminho, de forma que nós consigamos ver luz em todos os lugares que a gente estiver. Porque a gente olha, por exemplo, nos jornais, nas revistas, e até fala com pessoas religiosas, incrível nos dias de hoje, como as pessoas têm uma mania de falar que o mundo está um absurdo, as coisas estão desandando. Ah, mas olha, no passado era pior. O problema é que a gente esquece disso, né? Como a gente tem uma mente... as pessoas falam, e a gente vê isso comumente, nossa, nunca teve tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Será? Será que não? Hoje nós temos tantas tecnologias que é muito mais fácil a notícia chegar para nós, principalmente as notícias ruins. É muito rápido. Uma coisa acontece do outro lado do Oriente e a gente fica sabendo na hora. Não é que tem muita notícia ruim, é que a velocidade das poucas notícias ruins chegam rápido. Matou alguém em tal lugar, é muito rápido, chega na hora para a gente. Alguém fez algo errado em algum lugar, chega muito rápido. E essas poucas notícias ruins é que dão ênfase para esse montão de aparente notícias que a gente acha que só é isso. Esse é o grande problema. Então a gente tem a impressão de que o mundo está descambando. Ai, mas então não tem mais como, será que não? Olha, primeiro, se a gente começar a acreditar nisso, nós vamos começar a achar que Deus perdeu o rumo. Deus perdeu o rumo da criação? Será que Deus perdeu o rumo do mundo? O mundo então está ao Deus dará? E é isso que a gente vê. Muitos de nós têm uma visão apocalíptica do mundo, do tipo, olha, é final dos tempos, viu? Eu acho que não duramos mais alguns anos, porque, olha, está difícil. Olha, as ruas estão difíceis. E a gente percebe o seguinte, né? Se voltarmos séculos atrás, vamos ver que era tudo muito pior do que hoje. Nós não tínhamos leis que nos desse direitos, as mulheres nem votavam. Aliás, né, faz 100 anos que as mulheres têm alma, viu, gente? Há 100 anos atrás a mulher não tinha alma. E faz 50 que elas podem votar, não é isso? Não mais, né? Mas, ou seja, os direitos vêm sendo adquiridos, as pessoas estão crescendo e não percebem.
olhamos muito para o umbigo, olhamos muito para o lado ruim. Quando nós falamos, prestemos atenção nas coisas que nos chegam, mas prestemos porque Paulo comenta, né? Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Nós temos uma capacidade de entender muitas informações do mundo, mas filtremos. Vamos começar a filtrar melhor. E outra coisa importantíssima, nós somos a medida do que vemos e fazemos. Nós somos a medida do mundo. Se nosso interior está ruim, para nós o mundo está ruim. Então, se a gente está achando que as coisas não estão boas, olha para nós. O problema não é o mundo, porque o mundo vai continuar como exatamente esteve por todos esses anos. O Dalai Lama, recentemente dando uma palestra, alguém perguntou para ele, mas Dalai Lama, você não acha que o mundo está pior? Olha, você já perdeu seu reino, o Tibete parece que não vai ter a liberdade, está acontecendo. O Dalai Lama sorriu e falou, o mundo está dessa forma porque você acredita nisso. Ah, mas você não vê isso? Eu vejo o mundo de outra forma, filho. E para mim, ele está cada dia melhor. E o repórter não entendeu bem a resposta dele. Ah, mas como é que pode o Dalai Lama falar uma... Porque o mundo interior do Dalai Lama era reflexo do exterior. Como ele adquiria paz interior, o que ele conseguia ver fora dele não era essa desavença que acontece no mundo todo. O problema é que nós, como nós temos um conflito interior com o nosso eu interior, nosso egoísmo, um monte de coisas que a gente ainda não trabalha, nós conseguimos enxergar exatamente isso lá de fora. Um exemplo prático disso, isso não é o espiritismo que fala, vamos falar que Freud falava isso, toda vez que nós vemos um defeito na outra pessoa, é reflexo do nosso defeito, porque senão a gente não percebia na pessoa. Exemplo, fulano fala demais, viu? É que a gente fala demais. É isso mesmo. Nós temos a tendência a perceber no outro aquilo que está em nós, porque senão a gente não percebia. A gente só consegue ver aquilo que existe para nós. Pega uma pessoa que nunca enxergou, mostra uma cadeira para ela quando ela passar a enxergar, ela não vai saber aquilo é uma cadeira. Nunca viu, não existe para ela. A mesma coisa, nós só conseguimos ver defeito nos outros se esse defeito é nosso. Ah, então, meu Deus do céu, então vamos nos educar. A doutrina espírita está aqui para isso, para a gente se educar, para a gente começar a ver melhor o mundo. E outra coisa, toda vez que a gente vê o defeito em alguém, ou alguma coisa está fora do lugar, fora de nós, o problema é que nós vamos por problema, em vez de ir para a ajuda. Por exemplo, se a pessoa está fazendo algo errado, tentamos fazer o que está na nossa condição para ajudar aquilo, para melhorar aquilo, para fazer com que aquilo se reequilibre. Ao passo que muitas das vezes nós vemos o errado e vamos juntar pessoas que também acham que aquilo está errado, vamos falar sobre o erro, porque afinal de contas, né, está errado mesmo, então vamos começar a comentar sobre o erro. É a mesma coisa que juntar todos nós e começar a falar mal de um governante qualquer, Lula, que seja. Vai adiantar? O que nós podemos fazer para ajudar? Esse é o ponto. Não importa o governo. Estamos agora perto das eleições, temos sim que votar, temos que ter o nosso valor de cidadão, sim. E vamos ver um monte de político falar na televisão, nós temos que ter o bom senso de escolher, sim. Fora isto, independente de que for eleito, fazer a nossa parte. Isso não pode passar e não pode faltar nunca. Muitas das vezes nós achamos e colocamos na mão de outros o nosso futuro. Minha vida está assim porque o presidente, o ministro, o prefeito, não. A vida está assim porque a gente quer que seja assim. Nós estamos colhendo fruto da nossa própria ação individual. Mas as pessoas votaram no prefeito. Sim, mas não é a atitude do prefeito que reflete diretamente na minha vida, é minha atitude individual. Se o mundo exterior reflete exatamente coisas que não estão boas para mim, é porque meu mundo interior não está bom. É muito simples isso. Os americanos eles conseguiram perceber isso antes da gente, hein, porque eles falam o seguinte: todo mundo tinha que fazer análise. Nós temos, graças a Deus, no Brasil, a doutrina espírita que força-nos a fazer uma autoanálise. Cada vez que a gente abre o Evangelho, a gente está lendo algo que nos fere muitas vezes no íntimo. Olha, o que eu preciso mudar? É uma autoanálise. Olhar, ler o Evangelho, escutar palavras que falam diretamente ao nosso coração, é uma autoanálise. É uma lavagem daquilo que a gente precisa separar do que é bom do que não é. Muitas das vezes, se nós não passarmos a vida sem olhar para dentro de nós, não mudamos. Então, nós temos que fazer aquilo que a Joana de Angelis nos comenta. Nós temos que traçar objetivos. Porque se não tiver objetivo, não tem caminho, não tem para onde ir. Imagine o seguinte:
Levantar de manhã, acordar, trabalhar, voltar, acender, ligar a televisão, voltar, levantar de manhã, acordar. A vida vai ter sentido? Não. Qual o sentido da vida? Nós temos que ter sentido na nossa vida, nós temos que traçar objetivos. Temos que ter objetivo, temos que ter meta. E aí vamos ser bem criteriosos nesse sentido, porque se nós muitas vezes olhamos Jesus quando falava da busca interior, não peques, mas busque dentro de si coisas criativas. Todo ser humano tem uma potencialidade fantástica que fica adormecida. Todos os seres humanos têm capacidades ilimitadas que se limitam. Os chineses, e tem um provérbio chinês que diz o seguinte: a palmeira, ela cresce de forma, fica grande, né? E os chineses dizem o seguinte: se o ser humano fosse uma palmeira, não teria 1 metro, porque não acreditaria que poderia crescer tanto. E nós temos então que entender isso como um chamamento, né? O futuro depende unicamente, individualmente de cada um de nós. Entrando diretamente no tema, quando Emmanuel explana isso, ele diz o seguinte: nunca faltaram avisos, nunca faltaram iluminação para o futuro da Terra. Então não há motivo para a gente, ou para qualquer um individualmente, achar que o mundo está perdido, está sem rumo. Não está. O mundo está na mão de Deus. E Deus sabe melhor do que individualmente qualquer um de nós. Então, quando alguém chegar para qualquer um de nós e falar: mas o mundo está... Mudemos a sintonia. Comecemos a passar um padrão de equilíbrio, mesmo para essas pessoas. E olha, quando falamos passar, independente da pessoa, porque tem pessoas esclarecidíssimas dentro de religiões que utilizam a própria religião para falar que o mundo está ruim. Está errado. Quando é que a religião vai refletir falta de confiança? As religiões têm que dar confiança e não tirá-la. E isso falamos de qualquer uma, inclusive a doutrina espírita. Então, se estamos falando com uma pessoa, seja ela espírita, católica, evangélica, não importa, e ela nos vem falar: olha, o mundo está perdido, tomemos a dianteira para falar: não está não, está na mão de Deus. E Deus nunca se perdeu. A gente tem que ter essa confiança dentro de nós e passar isso para todos à nossa volta. Iluminando as consciências, melhorando através da nossa confiança aqueles que andam conosco, para que as pessoas comecem a ser confiantes. As pessoas andam cabisbaixas. A gente vê isso nas ruas, vê em qualquer lugar que a gente vai. Por quê? Porque as pessoas estão perdendo a confiança. Temos que ser indivíduos que ajudem a levantar essa confiança, através da atitude individual, através do pensamento, da conversa, porque o futuro é glorioso para todos nós, mas depende unicamente de nós, né, gente? Existe uma passagem de Jesus em que ele comenta esse futuro glorioso de uma outra forma, quando ele fala dos trabalhadores da última hora, que boa parte já deve conhecer, né, que o reino dos céus é como um trabalhador que sai para contratar pessoas para sua vinha. Então ele chama as pessoas da primeira hora. Interessante esse tema, né? Porque quando ele fala que ele sai na madrugada. Vamos fazer um contexto histórico. A madrugada do mundo, voltando lá no Velho Testamento, antes de Moisés, vamos chamar de madrugada do mundo. Antes de Platão, antes de Sócrates, o mundo vivia sem um conceito religioso. Vamos partir de Moisés, então, para ver que o trabalhador começa a chamar. E aí vem Moisés, vem Elias. Então começa a vir os trabalhadores e começam a incentivar. Terceira hora, quando ele fala, vem uma nova leva de trabalhadores. Então, depois da primeira, terceira hora de trabalhos. Então, começa a vir os outros trabalhadores. Então, vêm os avatares. No Oriente, nós vemos Buda. No Ocidente, nós começamos a ver que vem Jesus com seus trabalhadores. Então, vem a sexta hora. Paulo, que vem expandindo o ensinamento de Jesus, passa esse ensinamento para o mundo oriental e ocidental, e o cristianismo começa a se desdobrar pelo mundo todo, o conhecimento. Vem a nona hora, é quando as religiões começam a se proliferar no mundo, as pessoas começam a entender melhor a religiosidade, o sentido religioso que existe. Aí vem Kardec com a doutrina espírita, mas não é só a doutrina espírita, nós podemos ver que a transformação acontece no mundo todo, em todas as religiões. E agora uma coisa interessante que tem nesse tema, Jesus, quando comentava, tem a primeira hora, terceira hora, sexta hora, nona hora, 3 em 3 horas. De repente, no final, Jesus fala, e vem a 11ª hora. Né? 9, 10, 11. O que Jesus fala nesse final? Olha, só passaram 2 horas. Antes eram preciso 3 horas para ver transformações.
ou mudanças de pensamentos. No final, quando Jesus fala da última hora, ele fala que só passam 2 horas, seja o tempo que for. O que ele quer dizer com isso? Que a divulgação do amor, a transformação individual vai estar de tal forma no mundo que não vai precisar de tanto tempo para nós aí, trabalhadores da última hora, começar a pegar na enxada e ajudar na labuta. É isso que ele quis dizer de trabalhadores da última hora. E ainda fala, né? O mesmo valor foi dado para todos, independente da hora que começou a trabalhar. Então nós, trabalhadores da última hora, somos esses trabalhadores que estamos agora começando a ajudar na labuta divina e trabalhar. E o trabalho é individual, a gente não precisa esperar uma luz divina. Tem muita gente esperando o céu se abrir, né? E de Jesus sair num corcel. Isso aí é muito divulgado agora com o Apocalipse, né? Que vem o 6º selo, o 1º selo, o 4º selo, quando vem os anjos. E tem muita gente esperando que isso aconteça. Independente disso, nós temos que nos julgar os trabalhadores da última hora. Nós temos conhecimento para começar a ser os trabalhadores. Através do dia a dia, de coisas simples. Por que será que quando a gente fala de religiosidade, a gente tem que achar que tem que ser algo grandioso? Eu tenho que fazer algo que transforme. Não, nós temos que trabalhar bem no nosso trabalho, sim, com pensamentos edificadores. Nós temos que tratar bem, sim, nossos amigos no trabalho, em casa, na família. Isso é ser cristão. Ser cristão não é fazer uma grande transformação na vida. É trabalhar no dia a dia de forma bem, amorosa. Ser amoroso com os familiares, com os amigos, no trabalho. Isso é ser cristão. O outro trabalho grandioso, se houver, tem que ser feito com amor. Mas não adianta nada ter um grande trabalho se o pequeno trabalho a gente não fizer bem. Então temos que ser religiosos com as pequenas coisas do dia a dia. Quando as grandes vierem, nós já estaremos trabalhados, ou seja, nós seremos esse trabalhador que conseguirá fazer grandes trabalhos, porque já fazemos os pequenos de forma correta. Muita paz a todos. Tá ouvindo? Não tá ligado. Bom, vamos agradecer o Serginho aqui por essa palestra maravilhosa, bem humorada, bem interessante. E alguém queria fazer algum comentário, alguma coisa? Sérgio, você falou em karma, né? Foi bem no comecinho da sua palestra. Uhum. Você disse que tudo é karma, né? Não é karma de paciência, é de calma, né? Uhum. Estou lendo um livro, se não haverá um novo amanhã. Não, tá. Então eu estou lendo esse livro, e esse livro fala justamente o oposto do que você está dizendo. Que toda a nossa vida se resume numa só coisa, o nosso karma individual. Mas ele faz uma comparação, que o karma é a missão. Para dizer assim, se você chegar para uma pessoa que não tem uma cultura, um estudo, e falar assim, você é um missionário, ele vai achar que ele é um espírito super evoluído, que está aqui apenas para passar a vida e sem melhoras, sem procurar a melhora. Uhum. Então ele faz essa comparação, dizendo que o karma, na realidade, é a missão de cada um. Não da maneira pejorativa que se costuma fazer as suas pregações, que o karma é aquela coisa ruim, aquela coisa pejorativa, aquela coisa degradante. Nós temos que pegar o nosso karma individual e os nossos karmas coletivos para que possamos melhorar. Gostaria que você desse o seu ponto de vista a respeito disso, ou se realmente é a maneira com que você havia nos dito. Tá certo. Quando nós falamos aqui do karma, a gente não era a intenção da palestra até trabalhar em cima de ação e reação, né? A gente só usou isso porque nós, independente da religião, nós temos um conceito errôneo sobre karma, ou seja, dívida. Então nós quisemos chamar a atenção na palestra para que não colocássemos isso como um peso na nossa vida diária. E não é, né? Nem deveria ser. E agora, pessoalmente, nós aqui que falamos, temos um conceito de karma que é bem oriental, né? E que os budistas têm esse conceito e coaduna bastante com a doutrina espírita. Karma é ação, só. Karma é ação, mais nada. Ação da nossa vida. Então, nós trabalhamos agindo na vida, e a ação da vida, que é o karma, ela reage
baseado na nossa própria ação do dia a dia. Só isso. Karma é ação, não é castigo, não é peso, não é obrigação, não é nada disso. Karma é apenas ação. Isso, o Dharma seria... Então, o karma para os orientais é ação. O Dharma seria o objetivo da ação, ou seja, o que eu preciso fazer. O karma é o que eu faço e o Dharma é o que eu preciso fazer. Algumas pessoas têm uma tradução dizendo que o karma e o Dharma fazem o yin e o yang, né? Que os chineses colocam uma bolinha em um outro porque um não vive sem o outro. Traduzindo para a doutrina espírita, vamos ter ação e reação. Karma, Dharma. Sérgio, a questão do futuro é interessante, como você abordou, que as pessoas esperam, né, que algo miraculoso aconteça, e esse algo é o futuro. Quer dizer, esperar isso não vai acontecer nunca. Porque nós esquecemos de um detalhe muito importante. Nós, no geral, independente de religião, a gente esquece do presente. O Paulo citou um livro, e eu lembrei de um outro. Existe um que se chama O Presente Valioso. Não é um livro espírita, e eu não me recordo o autor. Mas é um livro fininho, assim, e ele é muito interessante, porque quando você pega o livro, O Presente Valioso, você começa a procurar, mas que presente é esse, né? Será que a vida está querendo me dar alguma coisa? Livro de autoajuda, enfim, mas o que é isso? Aí, na última página, ele fala que o presente valioso é o momento que você vive. Eu agora. É o de maior valor para a nossa vida. Isso. Que é através dele que está pautado o nosso futuro, né? Que será pautado o futuro. Então não adianta esperar o futuro se você esquece do presente. Principalmente. Porque o passado ele já está inserido no presente. Então não precisamos nos preocupar com isso. E muitos espíritas se preocupam muito com a questão do passado. Gente, o presente, como é que fica? Pois é. Por isso que tem esse nome, né? Não é? Exatamente. E só completando, acho que é importante isso, até porque tem um filme, inclusive, que fala bem disso, né? Que é o Poder Além da Vida. Para quem não assistiu, puder assisti-lo, ele fala do valor que você tem que dar para o presente. É um livro também que virou filme, mas ele fala exatamente esse foco. Como a gente não dá muito valor para o presente, e tem o nome de presente, porque é um presente divino, esse presente, é a única coisa que nos deveria nos importar. O resto, ou seja, a construção do futuro depende do agora. O que nós fomos no passado, colhemos agora. Então, o agora é sempre o mais importante. Sérgio, eu gostaria só de falar uma coisa. Você, quando abordou, né, a situação da mulher, né? Então, nós aí saímos à luta, conseguimos muitas coisas, estamos colhendo os louros da vitória agora, no presente, como a nossa amiga falou bem. Só que nós precisamos lembrar de uma coisinha bem pequena, nós mulheres, né? Como o nosso fardo, a nossa carga é um pouquinho pesada demais, né? Uma coisa bem complexa, nós precisamos tomar cuidado para não adquirir assim, uma dívida um pouquinho maior lá nesse futuro. Eu entendo o que você fala. Então, quer dizer, nós precisaríamos assim, aprender a lidar melhor com essas diferenças, né, que existem e são muitas, para nós assim, não jogarmos por terra tudo aquilo que foi conquistado. Isso. Muito importante que você falou, principalmente agora, gente. Agora nós estamos vivendo uma época em que a mulher assume um papel diferente no mercado. Um papel que antes era só do homem. A mulher hoje batalha na vida como um homem. Hoje, não sei se todo mundo está acompanhando, mas o número de separações é muito maior do que antes por causa do papel que a mulher atua na sociedade. A mulher é individualista no sentido de ir atrás dos seus objetivos. Antes não tinha. Então era submissa, baseada no salário do homem. Hoje não. Mas o que acontece também? A mulher está assumindo o papel masculino. Jung, ele falava o seguinte: dentro do homem existe uma mulher, dentro da mulher existe um homem. Quando o homem ele deixa o seu papel feminino tomar conta, o masculino é escondido. Acontece a mesma coisa com a mulher. Quando a mulher assume o papel do homem em todos os sentidos, o feminino some.
E o cuidado que eu acho que a mulher tem que tomar também não pode perder, pelo amor de Deus, o feminino. A mulher, numas empresas, e nós falamos por experiência própria, mulheres que agem numa reunião onde antes era só homem, como se fossem homens. Sentam na mesa, discutem como homens e vivem e agem como homens. A feminilidade acabou ali. O psicológico feminino da mulher foi simplesmente adulterado, está escondido. Jung, se olhar essa situação, falou, aí está uma situação em que a mulher se tornou um homem. Isso também é complicado. Posso falar assim, não vou voltar àquele assunto, esse assunto aqui é bom, mas não conheço muito. Mas assim, em relação ao karma, aquelas coisas, né? Independente do que significa a palavra, assim, nós trazemos algumas coisas negativas do passado, um percentual pequeno, né? Não é a maior parte, mas assim, como Kardec lembrava sempre, nós estamos na vida para evoluir, para crescer, para evoluir. Um pouquinho a gente carrega isso, todos nós, mas a maior parte do tempo, acho que até o Emmanuel que fala isso, né? Que 70%, 75%, até de problema que nós temos é por causa do nosso comportamento de hoje. Não precisaria ter. Às vezes um percentual pequeno é o que seria um karma negativo, não sei se a expressão é correta. Mas a maior parte é como você falou mesmo. É o nosso comportamento de hoje. Então nós temos toda a possibilidade de crescer, de evoluir, de atingir objetivos e realmente para frente. Isso, sobra poucos. Aliás, o que se chama de karma, que nós preferimos chamar de ação do passado, que reflete na ação do presente, não temos nem que ver isso como uma negatividade, como muitas falam, o karma, e sim como expressão de crescimento, porque muitas das vezes faz parte disso encontrar o homem ou a mulher que no nosso passado nós prejudicamos. Não é ruim, não é bom ou ruim. É uma necessidade do espírito para crescer. Se nós começamos a ver sempre isso como uma oportunidade de crescimento, a gente para de sofrer com isso. Porque a única coisa que faz o homem sofrer é a sua falta de vontade de enfrentar o crescimento. Porque não tem jeito. Vamos ter que enfrentar o mundo, sim, para crescer. Não tem jeito. E é interessante, não quero me estender no assunto, mas isto porque é matéria de algumas revistas que falam que as pessoas não estão querendo mais sofrer, gente. As pessoas não querem sofrer e tomam pílulas para não sofrer, né? Tomam coisas, entram em depressões profundas e tomam um bendito da pílula para não ter que sofrer nada. É porque o meu marido foi embora, então vou viver tomando pílula da felicidade. Essa falsa expressão da felicidade não é natural. A química hoje está de tal forma no Brasil, deturpando a sensibilidade humana. Então nós não queremos sofrer, nos entupimos de remédio para não sofrer e paramos de crescer. Se formos conversar com qualquer, mesmo dentro da doutrina espírita, a Joana de Ângeles, que ela trata muito do assunto, ela fala, até níveis de depressões servem para crescimento, porque muitas das vezes é ali que está a nossa necessidade para evolução. E muitas das vezes nós não fazemos por necessidades pessoais, não quero sofrer, tomamos um remédio e deixamos de crescer e nos viciamos naquilo, porque a partir do momento que a gente para de tomar aquilo, nós decaímos. O mundo hoje passa por níveis de depressões profundas por causa de necessidades humanas que foram criadas por causa dos remédios. Agora nós vamos passar para as vibrações e depois a prece final. Então vamos elevando o nosso pensamento ao alto para vibrações de amor, de paz, de luz e harmonia. Vibremos por todo o planeta Terra, especialmente por aqueles países que se encontram em guerras, em conflitos. Vibremos por todos os dirigentes de todos os países, principalmente pelo Brasil.
Vibremos por todos aqueles irmãos encarnados e desencarnados que estão passando por momentos difíceis, na crosta, nos umbrais. Vibremos por todos aqueles que se encontram nas ruas, nos hospitais, nos asilos. Vibremos por todas aquelas crianças que se encontram nos orfanatos, abandonadas nas ruas, nas creches. Vibremos por todos os nossos amigos, aqueles que amamos, pelos nossos inimigos também, aqueles que contribuem para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual. Vibremos por todos os nossos familiares, inclusive aqueles que habitam conosco. Vibremos pelos nossos lares, por todos os cômodos da nossa casa. E finalmente, vamos pedir licença ao plano espiritual para vibrarmos por nós mesmos. Agradecendo a Deus, aos amigos espirituais, por mais essa oportunidade da reencarnação, por mais essa chance. E pedir humildemente ao plano espiritual que nos auxilie ao longo dessa semana, que nos dê equilíbrio, paz de espírito, tranquilidade, para que possamos cumprir todas aquelas missões a que nos propusemos antes de encarnarmos. Que assim seja, graças a Deus.